O Agenda Econômica está de volta conversando sobre a segurança empresarial na reforma trabalhista com a especialista Celita Oliveira Souza. Celita, no bloco anterior, você detalhava um pouco a questão do contrato intermitente. Tem uma característica que acontece, de contrato que acontece em vários países do mundo, que é, por exemplo, o trabalho por tempo parcial, que não é o intermitente. A gente tem no Brasil uma jornada básica hoje de 8 horas, né, com um intervalo definido em lei. Em outros países, você pode ter uma jornada básica de o que daria 8 horas, 40 horas por semana. Você pode ter uma jornada de 20 horas por semana, que hoje é uma jornada permitida no Brasil só para estagiários, sem a redução de salário. Isso não foi tocado, que isso de fato seria muito benéfico para estudantes, por exemplo, que estudam um período, mas que precisam trabalhar para se sustentar, mas só podem trabalhar um período. Por que não se toca nesse assunto? Não se toca, o projeto trata dessa parte. Ele trata do trabalho intermitente, que a gente tratou no bloco anterior, e ele traz o disciplinamento do trabalho a tempo parcial também. Inclusive que se assemelha muito a outros países, pode ser no máximo de 30 horas. Se passar disso aí, a empresa tem que pagar as horas como extra, com acréscimo de 50%. O projeto detalha toda essa forma de prestação de serviço em tempo parcial também. Tá. Você falou aí de uma questão importante, que é o pagamento de hora extra. O projeto permite que a hora extra não seja mais paga em espécie, em dinheiro, em salário, no fim do mês. Que ela seja toda transformada em banco de horas. Isso não vai gerar uma perda para o trabalhador e talvez até um desestímulo? O projeto deixa a critério das partes, ou vai compensar, que o banco de horas é uma compensação. Se ele faz 1 hora a mais, ele pode ter folga 1 hora além da jornada e compensar, ou a empresa pode pagar como extra. O projeto mas não é obrigatório perfeito. O pagamento. Não é obrigatório, mas também não é obrigatória a compensação. Isso fica para entre empregado e empregador se decidir. Como assim não é obrigatória a compensação? Não é obrigatória a realização? Não é obrigatório, não é restrita a compensação, melhor dizendo. Entendi. Pode ser compensado ou pode ser pago. Como hoje. É um acordo hoje entre já as é partes. assim. Uhum. Pode ser compensado ou pode ser pago. Isso já está previsto na CLT. Mas tem um mínimo de horas extras que precisam ser tem pagas. um mínimo porque o trabalho a tempo parcial é o máximo de 30 horas. Uhum. Né? Se sair das 30, ele já deixa de ser a tempo parcial e entra na regulamentação geral do trabalho. Então, tem que ser no máximo 30 horas. Você falou em um momento de nossa conversa, até anterior à gravação do programa, na questão da segurança jurídica para os empresários que esse projeto traz. E que isso geraria, né, mais empregos. Você pode detalhar um pouco isso para a gente? Certo. Hoje, o Brasil vive numa situação de total insegurança jurídica em relação aos contratos de trabalho. Insegurança para que lado? Insegurança por quê? Porque a legislação é muito complexa. A jurisprudência da Justiça do Trabalho muda a lei. A lei diz que é de um jeito, CLT diz que é de uma forma, e vem as súmulas do TST e desconhece o texto da lei e determina diferente. Então, temos uma situação muito complicada. Empresas de fora que querem aplicar, empreender no Brasil, elas vêm nos procurar para ver como que é a legislação trabalhista no Brasil. Mas você não elas leem, a lei é assim que é? Não é assim, porque tem uma súmula que diz que o que está escrito não vale. Mas isso gera uma insegurança jurídica muito grande para quem quer gerar empregos no Brasil. Entendi. Mas agora a lei diz que a negociação vai valer mais, inclusive mais do que está escrito na lei. Isso não vai aumentar essa insegurança jurídica? Não, porque a lei estabelece, o projeto estabelece que a Justiça do Trabalho não poderá mais adotar súmulas que contrariem texto de lei. Então, restringe a atuação da Justiça do Trabalho. A atuação do ponto de vista jurisprudencial. Ela não pode adotar mais súmulas
diretamente contra texto de lei, quando nós temos hoje várias súmulas. Mas a negociação pode ir contra o texto de lei. E a negociação, ela está toda delimitada. Tem os pontos que podem ser negociados, os direitos, aliás, que podem ser negociados, e os que não podem ser negociados. Você pode detalhar o que perfeito, o projeto é perfeito nesse sentido. Né? E que tem sido desconhecido nos debates para quem é contra o projeto, sem olhar o detalhamento. Então, existem vários direitos, aqueles constitucionais e outros, que não podem ser negociados. Os negociados, que podem ser negociados, são direitos que dizem respeito às peculiaridades das atividades. Porque como a CLT é uma legislação federal, e geral, ela é aplicável a toda atividade econômica. Então, o projeto é perfeito ao prever que o patrão e empregado, através dos sindicatos, eles podem estabelecer uns critérios diferentes para adaptar as peculiaridades daquela atividade, né? Por exemplo, a jornada de trabalho de 12 por 36 é permitido lá que ela seja adotada para atividades que precisam de trabalho ininterrupto, intervalo. Também, os intervalos podem ser menores porque o trabalho é ininterrupto. E existem alguns direitos que podem ser assim negociados, mas eles não são aqueles direitos básicos dos trabalhadores. Aqueles direitos básicos que estão na Constituição, o projeto traz um artigo dizendo que se for negociado, a convenção coletiva terá um objeto ilícito e não terá validade. Certo. Mas essa questão, vamos botar um pouquinho a questão do contrato, do trabalho intermitente, que é uma coisa que tem realmente despertado, até porque é meio obscuro. O trabalho intermitente, como você nos explicou, ele permite que o trabalhador, ao fim de um mês, receba muito menos do que um salário mínimo, por exemplo. Ele permite porque vai ser os dias trabalhados. Né? Ele vai trabalhar para outro empregador, outro que ele pode somar. Para um empregador só, pode acontecer dele receber menos, porque ele vai receber proporcionalmente ao período que ele trabalhou. Então, que, aliás, hoje já é assim. Hoje, o salário mínimo é o mínimo que se paga pelo um trabalho de 30 dias. Aliás, 20 dias para quem folga sábado e domingo. Né? Mas se a pessoa faz menos hora, ela recebe proporcional. Não está mudando nada nisso aí em relação ao que ocorre hoje e o que está na CLT. Certo. A gente vai passar a ter o salário por hora, porque nos Estados Unidos você tem um salário mínimo por hora. Né? Dei uma olhada, no estado da Virgínia você tem um salário mínimo de $5 hora. Em Nova York são $15 hora. Eles estão reclamando que está barato. Fazendo um cálculo grosseiro, o menor salário lá dá R$15 hora. Né? O nosso salário hoje é de R$5 hora, se você pegar o salário mínimo, dividir pelas 40 horas semanais. A gente vai passar, então, uma nova fase a ter o salário mínimo por hora? Não, é que o Brasil tem uma característica diferente. No Brasil, praticamente todas as categorias profissionais têm seus sindicatos, tanto que nós temos 17 mil sindicatos no Brasil, né? Todas elas têm seus sindicatos e esses sindicatos possuem convenções coletivas com pisos salariais, todos superior ao salário mínimo. Então, o pessoal ligado a sindicato não recebe salário mínimo. O salário mínimo é um parâmetro referencial. Não tem nenhuma categoria. Você vê os empregados, por exemplo, da limpeza, presta serviços de limpeza, né? Eles têm um salário muito superior ao mínimo. Todas as áreas do Brasil estão organizadas em sindicatos e todo sindicato tem piso superior. Em razão disso, a hora a ser calculada não vai ser com base em salário mínimo como em outros países, vai ser com base no piso salarial do trabalhador. Do sindicato, então, da categoria. Do sindicato da categoria. Então, ele vai ser sempre muito superior a isso aí. A gente tem hoje uma categoria que é, por exemplo, de empregados domésticos, que é muito variável no país. Você tem o Centro-Sul que paga, de fato, não paga o salário mínimo, mas no Norte e Nordeste, até muito recentemente, era comum você ver empregados domésticos trabalharem por menos do que um salário mínimo. Existe. No Norte, eu dando um curso na Universidade Federal de Belém, pude perceber que existiam algumas regiões que pagavam menos.
Mas isso é há bastante tempo atrás, porque hoje os trabalhadores são muito vivos. E empregado doméstico hoje, você não encontra mais empregado doméstico para receber menos do que 2 salários mínimos, 3. Nas capitais nenhuma você não encontra. Então, se o que tiver de salário mínimo, de pagamento de salário mínimo, vai ser uma exceção. Você acredita que essa modificação vai de fato gerar um aumento de empregos? Porque a gente estava dando uma olhada, até em 2015 a gente viveu no comecinho de 2015, fim de 2014, 2015, a gente viveu o que se chamou de momento de pleno emprego, né? Onde o desemprego chegou a um patamar abaixo de 5% da população economicamente ativa. E era essa mesma legislação. A gente viu na década de 90 também. Quer dizer, você acha que está realmente diretamente ligado à mudança na legislação à geração de empregos? Olha, está muito ligada à posição da jurisprudência do TST. Essas súmulas, desconhecendo o que está na lei, elas vêm sendo adotadas mais recentemente e que vem gerando essa total instabilidade, porque as empresas não têm segurança para aumentar os seus negócios, gerando emprego diante de uma situação de que manda de cumprir o que não está na lei. Então, essas súmulas desestabilizadoras da legislação, elas são mais ou menos recentes. Então, isso tem influência. A outra influência, é claro que o desemprego não tem a ver só com o direito do trabalhador, né? Ele tem a ver também com as condições econômicas e financeiras do país, o financiamento, a credibilidade do país, que começou a cair no governo Dilma sensivelmente, veio caindo até chegar ao caos total de várias empresas fechadas. Você chega hoje em shopping, são várias lojas fechadas, né? Você tem o caso que foi citado recentemente nas audiências do Senado de empresas, citaram o caso do Citibank, mas são várias outras que saíram do país porque não tinha segurança jurídica para continuar com a quantidade de reclamações trabalhistas. Por quê? Os sindicatos incentivam o ingresso de reclamações trabalhistas, o Ministério Público incentiva o ingresso de reclamações trabalhistas, os advogados trabalhistas de trabalhadores incentivam o ingresso de reclamações trabalhistas. A legislação que é indefinida sobre o problema de horas extras, se o empregado resolveu ficar conversando um pouco com o outro dentro da empresa, vai para a justiça manda pagar aquele período como hora extra. E o projeto está corrigindo isso. Entendi. Então, para você, essa questão da justiça do trabalho é o que tem de mais importante no Ela projeto. é muito importante. Existem outros fatores, mas ela é muito importante. Celita, agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, mande suas sugestões e comentários pelo WhatsApp 61999-661616 ou ligue 0800 21 2211. Diga que é para o Agenda Econômica. Se quiser indicar esse programa para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.